Olá, bom dia, bom dia. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade que Ele nos dá. Esse é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar no Senhor e desfrutar deste dia que Ele fez para mim e para você. Louve ao Senhor neste dia, porque só de você estar aqui e você ter acordado já é uma oportunidade, uma chance que você tem para viver, para se alegrar na certeza de que o Senhor, Ele te deu mais uma chance, mais uma oportunidade. Amém? E vamos para a palavra de Deus para nós no dia de hoje. E o tema da mensagem é: o Senhor te guarda. E você vai saber, você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Aqui no livro de Jeremias, no capítulo 36, depois você lê o capítulo completo, mas aqui Jeremias ele recebe uma ordem do Senhor para escrever num livro as palavras do Senhor. Palavras contra o povo que estava em pecado, contra aquele povo que estava rebelado contra o Senhor. E naquele meio tinha um rei poderoso, que também não estava vivendo segundo a vontade de Deus. E Jeremias, após receber essa ordem de Deus, ainda assim, ele não teme. Ele vai lá, ele procura alguém para escrever tudo aquilo que o Senhor lhe pede. E então ele se junta com Baruque e ele começa a falar e Baruque começa a escrever todas as palavras do Senhor. E após eles terminarem de escrever no rolo, como diz aqui a palavra, todas as palavras do Senhor, então ele pede, eles ouvem a voz do Senhor para que fossem ler para o povo aquele rolo, aquele livro que estava escrito, as palavras do Senhor. Vejamos, capítulo 36, vamos ler do versículo 5 em diante. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: eu estou encerrado e não posso estar na casa do Senhor. Entra tu, pois, e lê o rolo que escreveste da minha boca, as palavras do Senhor, aos ouvidos do povo na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todo Judá, vindo das suas cidades, as lerás. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor do Senhor tem se manifestado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E aconteceu no ano 5º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9º, que apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. E leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Miqueias, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados. Elisama, o escribas, e Delaías, filho de Semaías, e Elnatão, filho de Aquibor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E Miqueias anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, lendo-as Baruque que pelo livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeude, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cuse, dizer a Baruque: o rolo que lestes aos ouvidos do povo, toma-o nas tuas mãos e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo nas suas mãos e veio a eles. E disseram-lhe: assenta-te agora e lê-o aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, se voltaram temerosos uns para os outros e disseram a Baruque:
Sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. Aqui os servos do rei, ao ouvir estas palavras, eles temeram, eles sentiram a voz de Deus falando ao seu coração e eles pensaram que ao falar com o rei também sentiria isso. Mas não foi o que aconteceu. Vejamos. E perguntaram a Baruque dizendo: declara-nos agora como escreveste da sua boca todas estas palavras. E disse-lhes Baruque: com a sua boca ditava-me todas estas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta, porque era Jeremias, o profeta do Senhor, que mesmo preso numa cela, ele ainda assim, ele não se deixou paralisar, ele não se contentou com o que havia acontecido com ele, ficou ali e disse: não vou mais fazer nada porque eu estou preso aqui, estou acorrentado aqui, o que me adianta falar mais alguma coisa? Não, ele continuou a falar as palavras do Senhor, aquilo que o Senhor lhe mandava fazer, ele continuou a fazer, e foi por isso que ele chamou Baruque, e falou para Baruque tudo aquilo que o Senhor desejava falar para aquele povo, e pediu para que Baruque escrevesse naquele livro. Ele correria um sério risco de ser morto agora, porque ele já havia sido preso, justamente por ser profeta do Senhor, por falar as palavras do Senhor. Mesmo assim, ele não se calou, ele continuou a falar, porque ele sabia que o Senhor o guardava. Ainda que numa prisão, ele estava sendo guardado pelo Senhor. O Senhor o livrava do mal. E olha o que diz aqui o versículo seguinte. Então disseram os príncipes a Baruque: vai e esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeude para que trouxesse o rolo. E Jeude tomou-o da câmara de Elisama, o escriba, e leu-o aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Estava então o rei assentado na casa de inverno pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou-o o rei com um canivete de escrivão e lançou-o ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Percebe aqui que o rei, ao ouvir as palavras do Senhor, palavras de exortação, de correção, para que ele se consertasse, para que ele voltasse, para que ele se convertesse do seu mau caminho, ele pega então o rolo, o livro que está estas palavras, e corta e joga no fogo e queima. Mas, querida, quero te falar uma coisa nesta manhã. Não importa o que o homem faça, a palavra de Deus, ela sempre vai se cumprir. Porque ele fala lá em Isaías 43, no versículo 13, que ele vela pela sua palavra para cumprir. Então, por mais que muitas vezes não queiramos aceitar uma correção, uma palavra dura, uma palavra que vem da parte de Deus para nos corrigir, para nos alinhar ao plano, ao propósito dele para a nossa vida, ainda assim, esta palavra irá se cumprir, porque ele vela pela sua palavra para cumprir. Este rei, ele não aceitou aquelas palavras duras, ele não quis se consertar. Mas mesmo assim, o Senhor cumpriu cada uma das tuas palavras. Depois você lendo o capítulo inteiro, você vai ver tudo que o Senhor fez. Porque quando o Senhor fala, Ele faz. E se a pessoa não quiser conserto, se a pessoa não quiser voltar atrás do seu mau caminho, ela vai sim pagar um alto preço. Porque Deus quer? Porque Deus é ruim? Porque Deus castiga seus filhos? Não. Mas porque foi uma escolha que a pessoa fez. Ela preferiu seguir o seu caminho, ao invés de se voltar para o Senhor, de se consertar com o Senhor e viver uma vida em temor e em obediência à palavra do Senhor. Isso quer dizer que se eu estiver vivendo aquilo que a palavra me ensina, eu vou estar livre dos problemas? Não. Não, porque o inimigo ele está ao nosso derredor a todo o tempo, bramando como um leão, como diz a palavra, tentando nos tragar. Mas em Deus, no Senhor,
nós teremos esperança, nós teremos força, nós teremos o poder de Deus ao nosso favor para nos ajudar a vencer em o nome de Jesus. Vejamos aqui o versículo seguinte. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, então o rei cortou com o canivete e lançou-o ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram nem rasgaram as suas vestes, o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, e não lhes deu ouvidos. Porque é isso que acontece com as pessoas. Quando elas estão longe de Deus, quando elas estão seguindo suas próprias vidas, o seu próprio mau caminho, elas não querem saber de ouvir a palavra de ninguém. Se a pessoa vem dar um conselho, ela não quer saber, ela sabe tudo. Ela não diz, não, eu não quero saber, eu já sei. Quem aqui não já foi dar um conselho para alguém e ouviu isso? Eu já fiz isso, eu já fui dar uma palavra, um conselho, e a pessoa me respondeu, não, eu sei, eu conheço a palavra, eu conheço. Mas só que você está vendo que por mais que a pessoa conheça, ainda assim ela está seguindo um caminho, uma direção que não é conforme a palavra, que não é conforme aquilo que ela conhece, mas ela não está vivendo. E olha o que diz. Antes deu ordem o rei a Jeramiel, filho de Ameleque, e a Cesarias, filho de Azirel, e a Selemias, filho de Abdiel, que prendessem Baruque o escrivão e Jeremias o profeta, mas o Senhor os tinha escondido. O Senhor esconde aqueles que se deixam ser usados por Ele, aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que não temem, mas que quando o Senhor diz fala, Ele abre a sua boca e fala. Porque por mais que as pessoas não queiram ouvir, às vezes é necessário que falemos. Temos que ter o bom testemunho? Sim. Falo muito aqui sobre isso. Nós temos que ter um bom testemunho, nós temos que ser exemplos de pessoas de Deus, de pessoas cristãs verdadeiras. Mas também, quando é necessário, nós não temos que ter medo, mas precisamos abrir a nossa boca e falar aquilo que o Senhor nos pede para falar. Porque até disso, saiba disso, até das palavras que o Senhor nos pede para falar, nós vamos prestar conta um dia. Gente, eu era muito tímida. Nossa, para falar alguma coisa, principalmente a respeito da Bíblia, a respeito da palavra de Deus, eu tinha muita vergonha, gente, de falar. Eu não conseguia realmente. Até que um dia eu entendi que o meu chamado, que o seu chamado também, porque todos nós, ao conhecermos Jesus, ao aceitarmos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, Ele nos chama a todos para sermos seus discípulos, para levarmos a sua palavra, para ir e fazer a sua vontade, que é levar a tua palavra, a palavra do Senhor, a toda criatura. Então, não se cale. Quando Deus te mostrar algo, quando Deus te falar, faça. Obedeça, porque Ele te guarda, porque Ele que vai te dar a direção, a sabedoria. Isso não importa. Não importa se a pessoa a quem Deus mandou tu falar algo vai ouvir ou não, porque aí é com ela. Aí é ela e Deus. Mas faça a sua parte. Amém? Mais um versículo para finalizarmos aqui. Só um instante que eu perdi aqui, gente. Aleluia, glória a Deus. Isaías 43:13. Só para confirmar aquela palavra que eu havia falado. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando o Senhor fala algo, quando o Senhor ordena algo, quando o Senhor libera algo, não há nada nem ninguém que impeça o agir dele, que impeça a palavra dele de se cumprir. Por mais que o rei, aquele rei ímpio,
queimou as palavras do Senhor, achando que queimando nada ia acontecer, ainda assim, o Senhor foi até o fim e o Senhor cumpriu cada uma das tuas palavras, porque Ele é Deus Todo-Poderoso e nada nem ninguém impede os intentos do nosso Deus Todo-Poderoso. Quando Ele diz que vai fazer algo, Ele faz. Quando Ele fala, se converte do seu mau caminho, se converta, porque se você não se converter, você vai pagar o preço. Não é porque Deus vai te castigar, não é porque Deus vai pesar a mão sobre sua vida, porque nenhum de nós aguentaria nenhuma unha de Deus sobre a nossa vida, que dirá a mão inteira dele. Então, quando você vê alguém falando, Deus está pesando a mão, mentira. Deus não pesa a mão em ninguém. A pessoa faz as suas escolhas erradas, a pessoa não ouve e não obedece a Deus, e por isso ela paga o preço. Eliane, mas tem pessoas de Deus, pessoas que servem a Deus e ainda assim sofrem. Sim, o próprio Senhor Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas Ele também disse para termos bom ânimo, porque Ele já venceu por nós. A diferença de quem serve e quem não serve a Deus é que quem serve a Deus no momento da luta, da adversidade, ela sabe para onde ir, ela sabe a quem recorrer, ela sabe a quem pedir ajuda. E ela encontra no Senhor ajuda, renovo, fortalecimento, força, unção de Deus, renovo para continuar. Agora, aqueles que não conhecem, aqueles que estão seguindo seus maus caminhos, eles batem a cabeça de um lado para o outro, eles não sabem o que fazer, eles não sabem para onde ir. E a única coisa que eles sabem é culpar a Deus. Porque Deus está pesando a mão, é porque Deus está castigando, é porque Deus está fazendo isso, é Deus está fazendo aquilo. E Deus, na verdade, a única coisa que Ele queria era que a pessoa se voltasse para Ele e pedisse a Ele socorro, ajuda, direção, sabedoria, força. Ele está ali de braços abertos para receber essa pessoa, para abençoar, para fortalecer. Claro que tem os momentos sim da correção, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele corrige sim os seus filhos, aqueles a quem Ele ama. Precisamos sim desta correção, precisamos sim da exortação, precisamos sim daquelas palavras de Jesus, quando Ele fala para nos arrependermos. Quando Ele fala raça de víboras, Ele está dizendo, acorda, muda de vida, muda de direção. Esse caminho que você está seguindo não é bom. Essa vida que você está seguindo não vai te levar a lugar algum. Então, quando você ouvir uma palavra dessas, não pense que é o pregador que sabe da sua vida, que está falando isso direto para você, apenas com a intenção de te afrontar, não. Mas aceite como uma correção do Senhor, como uma palavra dura, sim, que vai mudar a tua vida. O problema é que as pessoas hoje em dia estão acostumadas a ouvir somente a palavra da bênção, da promessa, da prosperidade, da cura, do milagre, que quando vem uma palavra de correção, uma palavra dura, elas não querem mais ouvir. Mas eu quero te dizer que são essas palavras duras, essas palavras de correção que nos traz o crescimento. É tempo de crescer, é tempo de amadurecer, é tempo de sair do raso, de sair do superficial e vir para o sobrenatural. Só vive o sobrenatural de Deus aquelas pessoas que saem do raso, que saem da sua zona de conforto, que aceitam a correção, que diz, eu não quero mais viver desta forma, não. Eu quero sim desfrutar as maravilhas de Deus, mas para isso eu vou sair da minha zona de conforto, para que o Senhor possa me usar, para que o Senhor possa usar a minha vida para a honra e para a glória do nome dEle. Como que Deus vai usar a tua vida, criatura, se tu não sair da tua zona de conforto? Eu vejo muitas e muitas pessoas falando, eu quero tanto ser usada por Deus, Deus não me usa. Talvez Deus está te usando e tu não está nem percebendo. Primeiro, ore à sua volta, analise a sua vida, a sua conduta, o que tem acontecido na sua vida, no seu dia a dia. É nas pequenas coisas, é nos pequenos detalhes da nossa vida que nós vemos o agir de Deus, mas para vermos, nós precisamos estar com os nossos olhos abertos. Pare de querer ver coisas extraordinárias, coisas grandes. Deus pode fazer também? Pode. Mas comece a louvar a Deus no pouco. Comece a louvar a Deus nas pequenas coisas que Ele faz na sua vida, no seu dia a dia, no seu lar, na sua família.
Veja Deus em todos os detalhes da sua vida. Não queira ver Deus somente no extraordinário, não. Eu aprendi uma coisa. Eu aprendi a enxergar, a ver a mão de Deus em todos os detalhes da minha vida. Tem pessoas que falam assim, mas para você tudo é Deus. Sim, tudo é Deus. Porque hoje em dia, o que nós mais vemos são as pessoas dizer, é o diabo. É o diabo. O diabo entrou. O diabo fez isso. O diabo fez aquilo. Ei, cristão. Tu é cristão mesmo? Tu é crente mesmo? Porque na vida do servo de Deus, o único com poder e autoridade é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus. O diabo não tem poder nenhum sobre a tua vida, não. Então pare de dar força, pare de dar voz ao diabo, pare de culpar ele por tudo que acontece na tua vida, porque a maioria das coisas que acontecem na minha e na sua vida são por escolhas nossas. Somos nós que erramos, somos nós que vamos na direção errada e depois eu não, hoje em dia eu aprendi. Aprendi que não é o diabo não, ele não tem poder nenhum sobre a minha vida, nem sobre a minha casa, nem sobre a minha família. Ele não tem. Mas o que eu mais vejo hoje em dia é as pessoas abrirem a boca para dizer, o diabo entrou, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Ou seja, se ele entrou é porque tu deu brecha. Se ele entrou é porque tu abriu a porta. Se ele entrou e tá aí ainda, é porque tu tá permitindo. Então acorda, se levanta, se posicione. Se ele entrou, expulse-o. Expulse-o porque você tem essa autoridade. Jesus te deu essa autoridade. Use a autoridade que o Senhor te deu para expulsar o mal da tua vida, se ele estiver mesmo aí, porque às vezes ele nem está. Às vezes ele está lá de longe olhando, observando e falando, ó lá, ela pensa que sou eu, que não sou eu, não estou fazendo nada, absolutamente nada. Pare de dar ousadia para o inimigo. Pare de dar uma força para ele que ele não tem. Comece a falar mais de Deus, a ouvir mais a Deus, a olhar para as coisas, para as situações na tua vida e reconhecer Deus nelas, ao invés de somente dizer, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Pare com isso. Porque quanto mais você fizer isso, aí sim, você estará dando espaço para ele trabalhar, para ele agir, porque ele vê que você é uma fraca, ele vê que você não tem essa força que você deveria ter, que vem do Senhor Jesus, para enfrentá-lo, para vencê-lo, para derrotá-lo. Ele já é um derrotado, ele não tem poder algum sobre a tua vida, então pare de dar este poder a ele. Amém? O Senhor que te guarda, o Senhor que não dorme, aquele que está lá todo o tempo olhando por você, é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor da tua vida, é ou não é? Então, se não for ainda, comece agora mesmo. Comece não, faça isso agora mesmo, entregue sua vida para Ele e diga, Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, seja o Senhor da minha vida a partir de agora. E eu vou viver uma vida na tua presença, para que o Senhor venha governar todas as áreas da minha vida. Não é o inimigo que tem que governar nenhuma área na sua vida, não, é o Senhor Jesus. Amém? Amados, eu não ia me estender por tanto tempo, mas eu tenho pedido sempre para o Senhor. Não quero falar as minhas palavras, eu não quero falar o que eu penso, o que eu acho, eu não quero falar nada de mim, mas aquilo que o Senhor coloca na minha boca é o que eu quero falar. E quando o Espírito Santo fala, é porque Ele sabe que tem alguém precisando ouvir. Então, essa palavra também foi para mim, porque quando a gente fala as palavras de Deus, primeiramente, a gente ouve o Espírito Santo falando ao nosso coração, para depois a gente abrir a nossa boca e falar para as outras pessoas. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor está no controle de todas as coisas na tua vida. Não duvide nem por um minuto. O Senhor te esconde. Você é a menina dos olhos de Deus. Por mais que a luta tenha se levantado, por mais que os problemas pareçam não ter fim, porque eu sei, eu já passei por isso, tem fases na nossa vida que é um problema atrás do outro, a gente resolve um, aparece outro, mas tudo isso também é para testar a nossa fé, é para provar a nossa fé, é para ver se realmente
nós estamos confiando em Deus, esperando nele, ou se no momento do problema, da luta, da adversidade, nós entramos no desespero e esquecemos que temos um Deus que nos guarda, que olha por nós a todo momento. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por este dia, por esta palavra, por esta manhã, Senhor, na tua presença. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui a tua mão tem nos sustentado. Senhor, obrigado, meu Pai, por nos fazer entender que o Senhor nos esconde, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos guarda, meu Pai, que o Senhor nos cobre com a destra da tua mão poderosa, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a sermos como Jeremias, como Baruque, a sermos corajosos, a não temermos a nada, nem a ninguém, a nenhum mal, a nenhuma força do poder das trevas, porque maior é o Senhor que está conosco, e como diz a tua palavra, agindo o Senhor, ninguém impedirá. Oh, Pai querido, ajuda-nos a nos lembrar todos os dias da tua palavra, ajuda-nos, Senhor, a todos os dias, Pai, confiarmos no Senhor, depositarmos a nossa confiança em Ti, Pai, na certeza de que o Senhor é quem governa a nossa vida, é quem governa a nossa família, é o Senhor que está no controle de tudo na nossa vida, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar agora também, Pai, pela nossa nação. Meu Deus, domingo nós teremos, meu Deus, eleições. E eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dirija, meu Pai. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a fazermos as escolhas certas, as escolhas corretas, meu Deus. Porque, meu Pai, nós temos visto, Pai, e ouvido tantas coisas, meu Deus. Oh, Pai querido, muitas pessoas estão equivocadas e falam, não, mas o que acontecer vai ser a vontade de Deus. Não. Nesse caso não, porque essa escolha é nossa, essa escolha somos cada um de nós, o povo cidadão brasileiro que vai no domingo nas urnas fazer esta escolha. Então o que for que vai acontecer, possa ser a permissão do Senhor às vezes e não a sua vontade. Então faz, meu Deus, essas pessoas entenderem isso, que não é o Senhor que está aqui para escolher por nós. Somos nós que precisamos fazer esta escolha. Então nos dê o direcionamento. Nos dê, Senhor, sabedoria e direção para escolhermos certos. E que o Senhor abençoe, meu Deus, o nosso país e a nossa nação. Que o Senhor guarde, que o Senhor livre, que o Senhor proteja de todo mal, de todo intento maligno de Satanás. Em nome de Jesus, meu Pai, é o que eu te peço nesta hora. E já te agradeço por tudo. Consagrando a Ti, meu Deus, o dia de hoje, a minha vida, o meu lar, a minha família, a vida destas pessoas que oram comigo, seus trabalhos. Meu Deus, pedindo ao Senhor a manifestação do Teu poder sobre cada vida nesta hora. Pai, que o Senhor guarde, livre e proteja de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Muito bom dia para você. Fique com Deus e até segunda-feira, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe.